Hello, galerinha! Estamos dando início à nossa aulinha de inglês. Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem aí em casa, tá? Estamos dando início à nossa aula. O tema da aula de hoje a gente vai ver sobre os utensílios da cozinha. O que a gente usa para se alimentar? A gente viu na aula passada sobre the meals, que foram as refeições em inglês, como se chamavam as refeições e as comidas, alguns alimentos. E hoje a gente vai ver como se chamam os utensílios que a gente usa para comer, que é o prato, colher. A gente vai aprender isso em inglês hoje, tá? Que são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quem tem a curiosidade de saber, vamos aprender hoje, tá? Mas antes, vamos dar início à correção das nossas atividades. Então, galerinha, vamos dar início à correção da nossa atividade da aula com o tema Meals, as refeições em inglês. Então, iniciando a nossa correção e iniciando a atividade com o cabeçalho, onde vocês colocaram o nome completo de vocês, a série, a data. Na primeira questão, a gente tem: escreva o nome das refeições em inglês de acordo com as imagens abaixo. Então, a gente tem aqui a imagem de 3 refeições do dia. Vocês teriam que analisar essas imagens e escrever o nome das refeições ao lado em inglês. Então, vamos lá. Na primeira imagem, a gente tem o quê? Uma xícara de café, pão com manteiga e ovo. De qual refeição a gente está falando? Da primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Vocês lembram como se chama café da manhã em inglês? Isso mesmo, breakfast. Café da manhã em inglês, breakfast. Na segunda imagem, a gente tem um prato de salada com frango. A gente está falando de qual refeição? Almoço. E almoço em inglês, como se chama? Lunch. Lunch. Almoço em inglês é lunch. E por último, na última imagem, nós temos uma mesa posta com um casalzinho de velhinhos, uma luz acesa. A gente está falando de qual refeição? Jantar. E jantar em inglês é dinner. Dinner. Jantar. Então, confiram aí se vocês escreveram corretamente o nome dessas refeições em inglês. E vamos para a próxima questão. Na segunda questão, está dizendo assim: classifique os alimentos de acordo com cada refeição. O que vocês teriam que fazer? Classificar os alimentos nessa tabela em que tem o nome das refeições em inglês. Colocar cada alimento pertencente a cada refeição. Então, nós temos na primeira tabela, na primeira coluna, breakfast, café da manhã. Na segunda coluna, lunch, almoço. Na terceira coluna, desserts, que são sobremesas. E por último, dinner, são o jantar. Então, vamos classificar os alimentos que a gente viu ou que a gente já conhecia nessas colunas aqui. Breakfast, eu coloquei na cor azul os nomes dos alimentos que pertencem ao café da manhã. Bread, pão. Fruit, fruta. Juice, suco. Coffee, café. Milk, leite. Cereal, cereal. E jam, geleia. Então, esses foram os alimentos que eu classifiquei aqui no café da manhã. Quem colocou outro diferente
mas que pertence ao café da manhã, não tem problema, tá, gente? Vamos só comparar aqui. E no almoço, quais foram os alimentos que a gente colocou, que vocês colocaram? Eu coloquei bean, os na cor verde, tá, gente? Bean, feijão. Rice, arroz. Spaghetti, espaguete, macarrão. Juice, suco. Meat, carne. E chicken, frango. Esses são os alimentos que pertencem à refeição, lunch, almoço. Vamos para desserts, sobremesas. Eu escolhi na cor rosa apple pie, que é torta de maçã, cake, bolo, e ice cream, sorvete. Mas pode ter colocado também milkshake, fruit salad, salada de fruta. Então, fica a critério de vocês, desde que seja o alimento pertencente a essa refeição específica, tá? E, por último, jantar. Eu escolhi, na refeição dinner, jantar, soup, que é sopa, e pizza. Pode ser também hambúrguer, sanduíche. Então, fica também a critério de vocês qual o alimento mais comum para vocês no jantar. Vamos para a nossa última questão, que é o texto traduzido. O texto que eu passei para vocês traduzirem, falando sobre o assunto da nossa aula, tem o título Meals in America. Refeições na América. Então, eu vou ler uma frase em inglês e a frase traduzida para vocês irem conferindo aí na tradução de vocês, ok? Quem quiser ir pausando, que não der tempo de conferir conforme a minha leitura, vai pausando e continuando o vídeo. Essa é a vantagem, né, da gente ter a nossa videoaula gravada. Na primeira frase. Breakfast is a very important meal for the Americans. O café da manhã é uma refeição muito importante para os americanos. It's common for them to eat toast, cornflakes, ham, cheese, bacon, sausages, eggs and pancakes. É comum eles comerem torradas, flocos de milho, presunto, queijo, bacon, salsicha, ovos e panquecas. They enjoy drinking instant coffee, fruit juice, milk and chocolate. Eles gostam de tomar café instantâneo, que é aquele cafezinho rápido na maquininha de café, suco de frutas, leite com chocolate. O achocolatado que a gente conhece aqui no Brasil. Today, there are some Americans that even drink Coke for breakfast. Hoje, há americanos que tomam coca no café da manhã. At lunchtime, many Americans are always in a hurry, so they eat a lot of junk food, like hamburgers and hot dogs. No almoço, muitos americanos estão sempre com pressa, então eles comem muitos lanches como hambúrguer e cachorro-quente. In the evening, for dinner, they have salad, potatoes, peas and meat. À noite, para o jantar, tem salada, batata, ervilha e carne.
or it can be anything from tacos to sushi. Ou pode ser qualquer coisa, tipo tacos ou sushi. Então, esse texto está falando sobre a refeição dos americanos, o que eles costumam comer no seu dia a dia. Congratulations, pessoal, para quem conseguiu realizar a atividade. Quem acertou todas as questões, também congratulations. E para quem não conseguiu, espero que tenha corrigido, que a correção tenha ajudado vocês a entenderem. E vamos dar início ao nosso assunto da aula, o nosso tema de hoje. Fiquem ligadinhos que vamos dar início. Kitchen utensils são os utensílios de cozinha. Kitchen utensils. Vamos dar início. Prato, dish. Prato em inglês é dish. Colher, spoon. Eita, meu computador tá dando bug aqui, gente. Colher, spoon. Garfo, fork. Garfo em inglês, fork. Vamos repetir? Prato, dish. Colher, spoon. Garfo, fork. Xícara é cup. Xícara, cup. Copo, glass. Copo, glass. Jarra, jar. Xícara, cup. Copo, glass. Jarra, jar. Faca, knife. Knife. O K tem um sonzinho mudo. A gente só vai pronunciar knife. Panela, pen. Não é pen, caneta. Pen, panela com a letrinha A. Pen. A pronúncia é a mesma, só muda a escrita, tá, gente? Então, muita atenção. Frigideira, frying pan. Frying pan, frigideira, ou pode ser fridge. Vamos repetir os utensílios. Prato, dish. Colher, spoon. Garfo, fork. Xícara, cup. Copo, glass. Jarra, jar. Faca, knife. Panela, pan. Frigideira, frying pan. Agora, a gente vai aprender os containers, os recipientes em que a gente coloca os alimentos. Vou dizer aqui e vocês vão repetindo, tá? A butter of. A butter of significa uma garrafa de. Uma garrafa de água vai ser a butter of water. Uma garrafa de água, a butter of water. Uma garrafa de água. A glass of quer dizer um copo de. Um copo de suco, como é que vai ficar? A glass of juice. Um copo de suco. A jar of. Uma jarra de vinho. Vai ficar a jar of wine. Vinho em inglês, wine. A jar of wine, uma jarra de vinho. A pack of, um pacote de. Um pacote de biscoitos, a pack of cookies. A mug of, uma caneca de café, a mug of
coffee. A spoon of, uma colher de. Uma colher de arroz vai ficar a spoon of rice, uma colher de arroz. A dish of, um prato de feijão. Um prato de feijão vai ser a dish of beans, um prato de feijão. Você só vai complementar com o alimento. Já que a gente está aprendendo qual é o recipiente ou o utensílio da cozinha, a gente só completa com os alimentos que a gente já aprendeu. A carton of é um pacote de também. Pode ser a pack of ou a carton of. E a can of, um pote de, uma lata de. A can of soda, uma lata de refrigerante. A can of, um pote de geleia. A can of jam, um pote de geleia. Então, pessoal, esses são os recipientes e esses foram os utensílios da cozinha. Espero que vocês tenham gostado. E agora, na segunda parte da nossa aula, nós iremos ver sobre os chamados WHs. WHs, os pronomes interrogativos. Mais um pouquinho de gramática, gente, para vocês. Então, prestem bem atenção, que eu vou apresentar para vocês os WHs, como usar cada um. São os pronomes pessoais, ou pronomes interrogativos. Ao todo, são 9 pronomes interrogativos em inglês. Eles são utilizados para realizar perguntas e descobrir determinado objeto, ação ou período. Aqui estão eles. Então, prestem atenção no significado e como usar cada um, quando usar, porque são bem confundíveis cada um, se a gente não memorizar bem. Eu, por exemplo, quando estudei no meu curso de inglês, eu confundia alguns deles. Então, foi ao decorrer do tempo, conforme eu fui praticando, estudando, me dedicando, que eu consegui diferenciar cada um. Também pelo contexto das frases, a gente consegue diferenciar. Então, eu peço que vocês prestem atenção e pratiquem, busquem estar sempre praticando e estudando sobre o assunto, ok? Porque vocês ainda vão ver muito sobre eles ao decorrer dos anos, conforme vocês forem estudando aí. Então, quais são os pronomes interrogativos? São what, who, where, when, why, whose, how e whom e which. São 9 pronomes. Por que a gente chama de WHs? Porque todos têm W e H. São as perguntas. Vamos repetir a pronúncia de cada um para a gente não confundir. What, who, where, when, why, whose, how, whom e which. Which. Vamos agora para o significado de cada um. What significa qual, quais e o que. Who significa quem. Who, quem. Where significa onde, para lugares. When significa quando, para tempo, quando. Why significa por quê. Por que why? Nós temos por quê, why e por que because, que é bem conhecido. Because. O why eu uso para perguntar por quê. E because é por quê explicando. Para explicar. Whose
significa de quem e a quem pertence. Whose. How significa como. Como aconteceu alguma coisa. Como. Whom significa quem, o mesmo que who, quem. E which significa qual, quais e o que. Então, nós temos aqui 2 pronomes que significam a mesma coisa. Alguns pronomes em comum. What e which, whom e who. Como saber a diferença entre eles? Quando usar cada um? Vamos lá. Quando utilizar pronomes interrogativos na língua inglesa. Where indica uma pergunta sobre um lugar ou uma posição. Where. What significa o que ou qual. What é usado para perguntar sobre um objeto ou um evento entre muitos. Este é um pronome interrogativo de uso muito amplo e se emprega sempre que a resposta envolve muitas opções. What. Which, o que e qual, que tem o mesmo significado de what, é usado para perguntar sobre um objeto ou evento, mas quando há apenas 2 opções de escolha. Whose significa de quem. Whose indica que você está perguntando a quem alguma coisa que pertence. Whose, a quem pertence algo. Who e whom, que significam quem, permite fazer uma pergunta sobre alguém. How, que significa como, é usado para perguntar a forma como algo é feito. Why é uma pergunta à razão de alguma coisa. Por que tal coisa aconteceu? Então, eu uso why. E when é usado para uma pergunta sobre o momento de uma ação ou de um evento. Então, é uma pergunta sobre tempo, período de tempo, quando isso aconteceu. Exemplos de frases com pronomes interrogativos. Vamos ver agora. What is her job? Qual é o trabalho dela? What? Qual? Who? Who is that short guy? Quem é aquele cara pequeno? Who, quem, né? What, qual? Where? Where do you study? Onde você estuda? When? When is your mother's birthday? Dei uma embolada aqui. When is your mother's birthday? Onde ou quando é o aniversário da sua mãe? Why? Why do you study Portuguese? Por que você estuda português? Whose? Whose car is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? How? How do you go to university? Como você vai para a faculdade? How do you go to university? Como você vai para a universidade? Então, how é uma pergunta sobre a forma como algo acontece. To whom did she give the ball? Para quem ela deu a bola? Quem? Whom? E which color do you prefer? Então, olha aqui a diferença entre o what e o which. O what é qual, no sentido de muitas coisas, entre várias coisas, qual é. Então, tipo aqui no exemplo, what is her job? Qual é o trabalho dela? Então, usamos o what porque em meio a tantos outros trabalhos, qual é o dela? Em vários trabalhos que existem, qual pode ser? E o which também significa qual, só que o which é para dizer a preferência entre 2 coisas, entre 2 objetos.
Então, no exemplo, nós temos which color do you prefer? Yellow or blue? Está pedindo para escolher entre essas duas cores qual a cor que você prefere. Qual cor você prefere? Amarelo ou azul? Which color do you prefer? Yellow or blue? Pode ser usando o mesmo exemplo. Which pet do you prefer? Cat or dog? Qual animal de estimação você prefere? Cachorro ou gato? Então, sabemos a diferença de which e what, que tem o mesmo significado, só que what é qual entre muitos e which para escolher entre dois. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Agora a questão é só vocês decorarem mesmo qual o pronome interrogativo e o significado e quando usar cada um. Pratiquem aí em casa, através desse conteúdo da aula. Quem quiser pesquisar também conteúdo sobre isso. Esse assunto também está no livro de vocês. Eu já vou passar aqui a página. Esse conteúdo, os pronomes interrogativos, está no livro de vocês na página 49. Então, para quem quiser dar uma olhadinha também, uma conferida a mais. E aí, de acordo com esse assunto, vocês irão realizar as atividades na página 50, a questão 1 e 2. E também, junto com esse assunto, o complemento também, na primeira parte da aula, que foram os utensílios de cozinha, vocês irão realizar a atividade que eu estarei enviando junto com o link do vídeo dessa aula. Eu vou enviar sobre o assunto da primeira aula, uma atividade em PDF sobre os utensílios da cozinha. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, me chamem no privado que eu vou ajudar vocês. Estarei aguardando a foto da atividade com o nome completo e a série. Qualquer dúvida, é só chamar. Bye, bye!